tal, principalmente agora. Eu só coloquei para gravar. Ah, tá. Depois eu vou falar sobre metas, a importância de você ter metas aí no seu planejamento, para você fazer um acompanhamento do seu progresso. Depois eu vou falar sobre cronograma, mais ou menos a base de como monta, né? Claro que é muito individual, mas uma base eficiente, que funciona, eu vou estar passando sim. Pilares para uma boa prova, né? Como é que funciona as discursivas, como é que você estuda a teoria, questão de revisão. O que é secundário no estudo do PISM, mas ajuda, né? Porque tem muitas coisas aí por fora que a gente pode fazer, que não são essenciais, tá? Que se você não fizer, você passa mesmo assim, mas que às vezes é uma característica que pode ajudar a desenvolver alguma habilidade. E o que não fazer. Bom, vou começar, né? Pessoal, antes da Mariana começar exatamente, só para avisar aos não alunos, tá? Comenta aqui se você é não aluno, inclusive, que quando terminar essa sequência de mentorias, no caso amanhã à noite, o guia vai reabrir as matrículas com promoção, tá? Então você tem acesso a todos esses recursos aqui, 2 livros físicos que serão entregues na sua casa, tá? Exclusivos do guia, só o guia que tem, tá? E a plataforma completa. E vai estar com 15% de desconto mais um bônus, tá? Até cortou um pouco aqui, mas basicamente o bônus é o curso de questões discursivas. Aos alunos, fiquem tranquilos, vocês vão receber esse bônus, claro. Vocês recebem, na verdade, tudo que o guia lançar durante o ano, tá? Sem preço adicional. E quem assinar fora da promoção, depois não vai ter acesso a essa promoção. Raramente a gente faz promoções, né? E não vai ter acesso a esse curso, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre como que funciona o curso exatamente, tudo que a gente oferece, pode mandar mensagem, mas basicamente é isso que eu expliquei. Os livros físicos que serão entregues na sua casa, tá? Eles têm a teoria completa, ou seja, dá para você estudar só por eles, se você quiser, a teoria, tá? Inclusive, a Mariana vai até falar depois, mas a teoria foi escrita, não tem nada de IA, tá? E baseado nos melhores livros, as melhores referências que você pode usar, tá? E ela é direcionada para o PISM, o que é muito bom, poupa seu tempo de ficar estudando coisa inútil e de ficar perdendo tempo procurando coisa em outros lugares, né? E questões do PISM 100% resolvidas no livro e questões de outros vestibulares também, em cada capítulo, tá? A plataforma também tem aulas gravadas de todo o conteúdo, assim que você faz a matrícula, você recebe, tá, as aulas na hora ali, todas as aulas, tá? Elas são direcionadas para o PISM também. Um banco de questões, o banco de questões está em expansão, inclusive, ele já tem milhares de questões do PISM e de outros vestibulares. Então, não é só do PISM, tem umas 10 provas do PISM lá, todas resolvidas, que você pode usar para gerar suas listas, mas não só isso. Tem provas similares que até a Mariana vai falar que você precisa usar, né? O VEST, Unicamp, algumas questões da UERJ, Unesp, várias provas estão na plataforma e você tem acesso a tudo isso, todas são resolvidas para você gerar suas listas personalizadas. Contato de monitor, então você tem o contato do nosso ex-aluno Pedro Esteves, que foi segundo lugar geral do PISM 2025, e você pode mandar mensagem para ele a hora que você quiser, quando você quiser, para perguntar para ele qualquer coisa, seja de estudo, seja de rotina, ele vai te responder, tá? Só nosso curso tem isso. Os simulados, eles são inéditos, é uma coisa exclusiva do guia também. Todas as questões são autorais e 100% fidedignas ao PISM. Então, você realmente simula a prova, é como se fosse realmente uma prova do PISM, tá? E tem a opção de fazer presencialmente em Juiz de Fora. É o único curso online que tem isso também para o PISM, tá? O simulado online e o presencial é o mesmo, tá? Se você optar pelo online, é o mesmo do presencial, só que o presencial, a vantagem é que é como se fosse a prova mesmo, né? Enfim, tem vários outros recursos, mentoria toda semana, raio-x do PISM, ressonância, várias outras coisas. Se eu falar aqui, eu vou te estender demais, vou pegar o tempo da Mariana, mas lembrem-se que vai estar em promoção amanhã, tá? E não vai durar muito tempo. Então é isso, Mariana. Vou deixar com você agora a palavra. Tudo bem. Bom, vamos começar aqui de fato, né? O edital, tá?
O edital do PISM, não sei se vocês sabem, deixei aí no QR Code para vocês acessarem, se vocês quiserem. É o programa onde está todos os conteúdos do PISM e a descrição deles. E muita gente negligenciava esse edital, principalmente antes de sair o novo programa, porque a prova era muito modelar, era uma prova muito previsível, era uma prova que, se você fizesse as provas antigas, você sabia o que ia acontecer, mais ou menos o mesmo modelo de questão que ia cair, assim, repetiam quase que o mesmo enunciado, o mesmo exemplo. Só que agora, o que acontece? A partir do meu triênio, o programa do PISM mudou. Diversos conteúdos deixaram de ser cobrados ou passaram a ser cobrados, e a abordagem, principalmente, a descrição do conteúdo, que é aquilo que a UFJF espera que você entenda de cada conteúdo, mudou também. Então, qual que é a importância de você estar olhando e saber o edital, né? Você passa a ter mais autonomia e você passa, de certa forma, a estar mais consciente do que vai cair na sua prova, mesmo não tendo muitas provas anteriores para conhecer esse novo modelo do PISM. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para você que realmente o que eu estou falando não é besteira, tá? Que realmente o edital ele tem sido, de fato, bem fiel ao que está caindo na prova. Na verdade, a prova está sendo fiel ao que o edital está falando. Vou passar aqui. Tô achando que o slide está cortado. Bom, isso daqui são exemplos do meu triênio que eu percebi de forma mais escrachada, que, assim, tá no edital, caiu na prova quase que igual, e eles acontecem principalmente em química e literatura. Pode acontecer de forma mais sutil, mas no geral é isso daqui. Olha só, no edital estava escrito que uma das matérias do terceiro ano de química era interações intermoleculares. Relacionar as interações intermoleculares com solubilidade, ponto de fusão e ebulição dos compostos orgânicos, que caiu no meu PISM ano passado. Identificar o tipo predominante de interação intermolecular presente em cada substância aqui. Justificar qual substância, por que a substância B, na verdade, tem o maior ponto de ebulição do que as demais. Explicar, com base nas interações intermoleculares, por que a substância A é insolúvel em água, enquanto a substância C apresenta certa solubilidade em água. Quem leu o edital não precisava estudar outra coisa. Era só, enfim. Aplicações no cotidiano das reações orgânicas. Aí eu circulei aqui o principal, né? Analisar a atuação de sabões, detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis na limpeza e seus impactos ambientais. Reconhecer a obtenção do biodiesel e avaliar as vantagens de seu uso em relação ao diesel comum. Corta para minha prova. Explique, com base em sua estrutura química, como sabões e detergentes removem a gordura, ou seja, como que acontece a limpeza com detergente. Qual é a principal diferença entre detergentes biodegradáveis e não biodegradáveis? Exatamente o colocado no edital. Cite duas vantagens do biodiesel em relação ao diesel comum e explique como é que ocorre a formação do biodiesel, né, pela transesterificação. Ou seja, estava tudo no edital, tá? Assim, realmente igualzinho. Essa daqui foi a questão que eu perdi, fiquei com muita raiva, porque ano passado eu sabia dessa questão do edital, mas eu não dei tanta atenção. Enfim, estava escrito aqui: compreender os conceitos de ácidos e bases, orgânicos e inorgânicos, do segundo conceito de Bronsted e Lowry. Eu não dei atenção para isso, não estudei. É uma questão inteira sobre isso, né? Era para você, sabendo o que é ácido e base de Bronsted e Lowry, era para você montar as reações, era para você falar o que seria um ácido fraco, o que seria uma base fraca, era para você saber identificar. Enfim. Aqui eu tenho o programa de literatura do PISM, né? Tem o programa de literatura do PISM 2, na verdade. E aqui a gente tem os conteúdos, né?
o romance realista em Portugal e no Brasil, experiências de realidade e formas de sensibilidade em contos de autoras brasileiras, cultura, subjetividade e memória na poesia modernista em diálogo com a produção artística contemporânea, representações dos povos indígenas na poesia brasileira. Anteriormente, o programa do PISME, ele era mais conteudista, ele colocava os períodos aqui literários que você precisava saber, e agora ele tem essa abordagem completamente voltada a um aspecto anticolonial, presença dos indígenas, da literatura, essa questão da resistência e associação da figura feminina na literatura. Aí você olha aqui os autores sugeridos que a banca colocou. Você pode ter certeza que se eles sugeriram isso daqui, é isso que vai cair na sua prova praticamente, tá? Pode cair, sei lá, algum cantor, pode cair algum, algum outro artista, mas sempre relacionando com essa base aqui. Se você olhar esses autores aqui, pesquisar o mínimo sobre eles, você vai ver que a Eliane Potiguara é a única mulher indígena desses autores, e o Gonçalves Dias é o outro único autor que retrata, assim, de uma forma mais principal na sua obra, a questão dos indígenas. Ele é um autor romântico e ele fala sobre aquele indígena idealizado. Passar para a prova, né? Cai um poema da Eliane Potiguara, falando sobre preservação da memória, da identidade lá da tribo dela, exaltando um moço exaltando um membro lá da tribo dela que foi morto, e falando sobre essa questão da conservação da memória cultural e identitária. Na segunda questão, estava comparando um poema do Gonçalves Dias, se eu não me engano, era Marabá, que é um dos mais famosos dele, com um poema da Eliane Potiguara. E aí estava pedindo para você comparar a representação da mulher indígena em cada um deles. E aí, sabendo mais ou menos do que cada autor aborda na obra dele, você poderia, né, falar que o do Gonçalves Dias retrata uma mulher indígena idealizada, com traços europeus, mestiça, enfim, e da Eliane Potiguara, uma indígena real, uma indígena que simboliza resistência, uma indígena que tem lugar de fala, né, para, né, representar ali na literatura. Então, assim, só lendo o edital, você já vai consciente para a prova do que te espera. Eu lembro que quando eu fiz o PISME, não foi surpresa para mim ter caído racismo ambiental, não foi surpresa para mim ter caído aquele negócio das abelhas lá em biologia, né? Por que as abelhas estão morrendo? Aí você tinha que falar que era pelo desmatamento, pelo uso de agrotóxicos, essas coisas assim, porque o edital ele já te dá uma visão do que a UFJF está esperando. E sempre está antenado, inclusive, nas redes sociais lá da UFJF, nas notícias que estão acontecendo, que tem relevância ali para biologia, para geografia, para literatura, enfim, sempre muito importante, porque você pode ter certeza que eles vão dar um jeito de colocar na prova, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre metas. As metas, passar aqui, ó. As metas, elas são muito importantes para o seu planejamento, porque elas fazem com que você não se sinta perdido e elas fazem com que você tenha noção do que você está fazendo ali naquele ano, o que falta para você acabar, o que você já fez. Mas você ter uma visualização melhor do seu progresso. Elas não foram feitas para ser mais uma forma de cobrança do aluno, tá? Claro que elas vão estar ali, de alguma forma, representando algo que você tem que fazer. Mas elas não foram feitas para acabar com a sua saúde mental, no sentido de, não cumpri minha meta, acho que eu não vou passar, né? Mas sempre levando com seriedade. Essas metas, elas têm que ser realistas, porque o que acontece? Se você coloca uma meta muito alta ou muito baixa, assim, você não vai ter qualidade no seu estudo, ou então, principalmente no caso de meta muito alta, você vai se frustrar porque você não atingiu aquela meta, ou então você vai afobar tentando pegar todo o conteúdo de uma vez, e aí você perde qualidade, você perde autoestima, você acaba
muito provavelmente desistindo antes da hora. Então, enfim, aqui eu coloquei 3 metas que eu considero principais, né. Data para acabar o conteúdo, programação mensal/bimestral, seria, tipo, você, programar, acabar o conteúdo X no mês, sei lá o quê, né. E a nota mínima de interesse, que seria, avaliando o seu curso de interesse, eh, a nota média que você precisa naquele PISM para você, ficar tranquilo sobre a sua aprovação. Você pode ver isso se você acessar o site lá da Copes, e aí você olha os aprovados e você vê a média de notas que eles tiraram, durante os PISMs. Sempre mirando, assim, um pouquinho acima da média deles, tá. E também não, vou falar isso mais pra frente, destrinchando aqui um pouco com vocês. Datas para acabar o conteúdo. Minha sugestão: como o programa dos PISMs 1 e 2 é mais extenso, é um programa mais pesado, na minha opinião, eu acho que o início de novembro é uma data ideal para você acabar. Porque, na minha cabeça, é muito melhor você consolidar o seu conteúdo, você, construir a sua base, fazer os exercícios ali, depois fazer uma revisão, um pouco mais rápida e quem sabe nem pegue todo o conteúdo, só pegue ali o principal, o essencial, do que você, ficar ansioso para acabar um cronograma numa data muito cedo e não construir uma base direito que não te sirva lá na prova, né. E aqui no PISM 3, eu coloquei meio final de outubro, porque o programa do PISM 3 ele é mais curto mesmo, tá, dá para você acabar com tranquilidade nessa data. Eu não sei se vocês vieram ontem, mas eu disse que eu acabei um mês antes do PISM, que seria no início de novembro. Mas também foi porque eu comecei a estudar mais tarde, né, eu comecei em maio. E aí, considerando que a gente está em abril, se você começar agora, dá para você cumprir um cronograma certinho que fique tranquilo até essa data que eu coloquei aí no slide. Coloquei em asterisco: "Um pouco de flexibilidade pode fazer bem". Por quê? Isso aqui, novamente, não foi feito para você afobar, não foi feito para você marcar uma data específica e aí você chega lá, você já fica ansioso, porque, sei lá, tem 2 assuntos de uma matéria que você nem viu ainda. Não, calma, vai cumprir lá a sua matéria e depois você ajusta seu cronograma, entendeu? Não é nada para se afobar não. Bom, programação mensal: terminar X assunto no mês Y. Eu não estava gostando do jeito que eu estava tentando passar a mensagem aqui para vocês sobre essa programação. Então eu resolvi trazer um exemplo para mostrar o que que eu queria dizer, né. É o que eu quero dizer, na verdade, é como que você pode ter uma distribuição do seu conteúdo, como que você pode fazer a distribuição do seu conteúdo, ao longo do tempo que você tem para estudar, de uma forma mais visual. Bom, peguei o programa de biologia do PISM 1. Elenquei aqui todos os assuntos principais que vocês vão trabalhar e que estão lá no programa: conhecimento científico, bioquímica e célula, características morfofuncionais e evolutivas das células, ciclo celular, histologia humana. Aí aqui, em vermelho, eu coloquei a extensão desses conteúdos. E aí como é que aí tem, né, muito pequeno, médio, enorme, pequeno e grande. Como é que eu sei essa extensão aí, né? Porque eu estudei no primeiro ano, mas como é que você pode saber se você não estudou o conteúdo? Você pode ir lá no edital, normalmente os conteúdos maiores eles têm uma descrição muito mais longa, assim, por exemplo, essa do meio aqui, características morfofuncionais e evolutivas das células, tinha uma descrição de quase uma página, então, assim, você já sabe quais que são os maiores, mas caso não dê para entender, caso fique muito vago, pode ir no YouTube jogar a matéria, e aí normalmente tem umas aulas enormes, caso a matéria seja maior. Ou então você pode perguntar para o seu professor aí na sua escola se a matéria é grande, quanto tempo que gasta. Você pode perguntar para um aluno que já fez seu ano do ensino médio, você pode ver qualquer coisa aí que você assim, em qualquer fonte você acha mais ou menos a extensão dessa matéria. Vou passar aqui. Considere que você tem outras matérias para estudar,
você não tem só essa. Então, assim, não dá para acabar o cronograma em 4 meses, sem praticamente só fazer ele. E entre hoje e o PISM, há 8 meses, porque eu vou fazer uma simulação aqui de um planejamento no qual você comece a estudar essa semana. Bom, aqui você vê que eu coloquei mais ou menos o tempo genérico em que você gastaria para cumprir esses conteúdos aqui. Aí, conhecimento científico é muito pequeno, eu acho que nem tem questão sobre ele. Você pode só ver a teoria, assim, tipo, realmente eu acho que nem tem questão específica sobre isso. Bioquímica e célula, de 1 a 1 mês e meio. O outro, de 2 a 2 meses e meio. O quarto, de 1 mês. O quinto, de 1 mês e meio. Isso aqui é um tempo genérico, é um tempo que normalmente cursinho ou escola leva para trabalhar esse conteúdo, de forma que você consiga ver a teoria com qualidade e fazer os exercícios, assim, realmente consolidar a sua base. Aqui eu coloquei, você vê que aqui eu coloquei um mínimo de tempo, né? Nesse daqui que tem duas faixas de tempo. Eu coloquei de 1 a 1 mês e meio, 2 a 2 meses e meio. Então, aqui no slide, eu coloquei o mínimo de tempo que você leva para cumprir todo o cronograma seria a soma dos valores mínimos de meses aqui. Ele daria 6 meses no total para cumprir esse programa de biologia. O máximo. Somei todos os valores máximos, deu 7 meses no final, sobrando 1 mês mais ou menos para você fazer a sua revisão. Nossa, Mariana, mas assim, esse programa aqui, ele só funciona no plano das ideias, né? Bom, de certa forma sim, de certa forma não. Porque, de certa forma, sim, porque é claro que isso daqui é uma visualização. Isso daqui é uma programação baseada em tempos genéricos. Mas você tem o seu ritmo, você tem os seus imprevistos, você tem meses mais ativos, meses menos ativos. Então, é claro que você não vai, tipo assim, cumprir um programa em exatamente meio mês. Mas, de certa forma, não, porque esse é o diferencial, que nem eu coloquei aqui embaixo, de você começar a estudar cedo. Porque você percebe que é muito mais fácil cumprir esse cronograma e ter uma visualização bem mais fiel do que seria o seu ano, e do que seria o trabalho desses conteúdos num tempo satisfatório. Então, assim, realmente, se você seguir uma coisa mais ou menos assim, dá certo, tá? Qual que é o site? Alguém perguntou alguma coisa. Qual site para olhar as notas mesmo? É o site da Copese. É só você jogar, tipo assim, PISME e o número do ano. Sei lá, PISME 2026, PISME 2025. Aí você clica lá, tem notas do PISME 3. Aí você olha, filtra por curso. Mas, nota mínima de interesse. A nota mínima de interesse, ela é só um parâmetro, tá? O seu esforço, ele deve ser incondicional. Por quê? Porque você deve mirar sempre o seu melhor. Até porque você não sabe se o esforço que você está fazendo está condizente exatamente com a nota que você quer tirar. Então, assim, a partir do momento que você sentiu que você chegou ali naquela sua nota mínima, ou mesmo sem sentir, você tem que estar sempre dando o seu melhor ali no seu estudo, entendeu? Tem que mirar realmente um nível mais alto. Compare o seu desempenho atual e o desempenho médio ideal para atingir a nota de interesse. Por quê? Porque sabendo a sua nota mínima de interesse e comparando com o seu nível atual, você pode perceber onde é que a sua nota está caindo, se é que ela está caindo, né? Quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, porque às vezes você está estudando uma matéria de mais, está estudando outra de menos, quando aquela que você está estudando de menos era exatamente a matéria que você deveria estar estudando de mais. Entendeu? Aquela matéria que às vezes você não gosta, que você não estuda tanto, pode ser a que está prejudicando a sua nota, tudo bem? E aí, como é que faz para você descobrir as suas falhas, né, de uma forma mais fiel? Tem que fazer simulado, tá? Simulado é aquele parecer realmente fiel daquilo que é o seu desempenho em questões, no modelo PISME mesmo.
E eu não sei se eu falei ontem, tá, gente? Eu não sei se eu falei ontem, mas os simulados do curso do Guilherme realmente são diferenciais, tá? Eu falei que eu tinha feito simulado de diversos lugares aqui de Juiz de Fora e realmente eles não dão tanta atenção para a tua resposta da forma como o Guia do PIS me dá. A correção é extremamente detalhada. Eu lembro que eles avaliam mesmo a sua estrutura e te passa exatamente aquilo que você precisa mudar, tá? Às vezes você fica com dúvida no que a sua discursiva está faltando, o que a sua discursiva está perdendo ponto, e eles conseguem te passar esse parecer, tá? Inclusive, vou avisar depois, mas eles vão fazer simulados presenciais a partir desse ano, simulados autorais, e que estão prometendo. Bom, vamos continuar. O cronograma. Bom, queria deixar claro aqui que essa questão do cronograma ela é uma sugestão, tá? É uma sugestão do que deu certo para mim, é uma sugestão do que deu certo para outros amigos aprovados, que também tiraram notas excelentes em PISM 1, 2, 3. E, bom, eu separei primeiro o PISM 1 e 2 e depois o PISM 3, porque ele é meio diferentinho. No PISM 1 e 2, eu separei aqui 4 blocos de duplas de matérias. Eu acho ideal você estudar 2 matérias por dia, porque uma matéria deixa você meio saturado e mais de 2 também deixa não tem não gera qualidade no estudo, a não ser que seja, sei lá, uma matéria muito fácil que dê para você fazer ali, mas enfim, 2 matérias por dia é o ideal. E esse esquema aqui, também, a distribuição dessas matérias específicas é só um exemplo, tá? Eu, pelo menos, não faria assim. O que eu sugiro é uma dupla de matéria pesada e uma matéria leve. Mas isso para você, segundo a sua opinião. No meu caso, por exemplo, eu sempre juntaria um exatas com humanas, entendeu? Porque aí deixa o meu dia mais tranquilo. E é claro que você não vai gastar exatamente o mesmo tempo para fazer as 2 matérias. É claro que a matéria pesada normalmente vai gastar mais tempo, mas é sempre bom tentar equalizar ou tentar deixar um tempo digno para as 2 matérias, tá? Enfim, começar pela matéria mais difícil, isso é claro, porque você vai estar com mais foco, você vai estar com mais disposição, e consequentemente seu progresso vai ser melhor. Cada dupla deve aparecer ao menos uma vez na semana. Por quê? Porque você pode ter percebido aqui que tem 4 duplas para 7 dias na semana. Então, a questão é, você vai colocar essas 4 duplas em 4 dias da semana pré-estabelecidos, e nos outros 3 dias da semana você vai fazer o que você quiser com as duplas que você quiser, você vai repetir o que você quiser. Você, às vezes, quer adiantar uma matéria, então repete a dupla dela, ou você está precisando de recuperar uma dessas matérias, está com dificuldade, repete a dupla dela, e enfim, aqui no final eu coloquei matéria obstáculo, né? Porque, no caso, eu tinha um grande problema com física. Eu tinha assim, uma dificuldade muito grande, nunca consegui estudar física direito até o meio do ano, assim, sempre começava o ano muito mal, muito com a autoestima péssima. E aí, do meio para o final do ano, eu começava a entender, eu começava a melhorar um pouquinho os simulados ali, no final do ano dava certo. Por quê? Porque eu fazia exercício todo dia. Eu fazia, no mínimo 5 questões todo dia, e na verdade era 5 mesmo. Você pode achar que é pouco, que não vale a pena, que você prefere mais, mas assim, a longo prazo, 5 questões fica até demais, se você fizer todo dia, incluindo na sua programação, já tem outras coisas, tá? Mas se você quiser também aumentar o seu ritmo aí, fica a seu critério. Eu só acho que o importante é, naquelas matérias que você tem uma dificuldade muito grande, que assim, você sente que você é realmente pior do que a média, você estude elas todo dia com um certo nível de questões ali, de moderado, básico e difícil, para você nunca perder o. Você sempre ficar em dia com a matéria, né? Você nunca ficar atrasado.
Bom, PISM 3. Eu coloquei o exemplo de saúde, porque foi o meu. Exatas, praticamente a mesma coisa, só humanas que muda, que tem mais matérias, mas assim, de qualquer forma é mais flexível do que o PISM 1 e 2, porque você tem menos matérias de aberta. Então, você pode, você tem mais flexibilidade para alterar os blocos e repetir esses blocos, né? Eu gostava de estudar nos dias de semana as matérias das discursivas, eu fazia realmente aquilo que eu achava que eu tinha necessidade ali, e no final de semana eu estudava para as objetivas. Mas também não era todo final de semana, às vezes eu passava o estudo da objetiva para sexta-feira, às vezes eu estudava até na escola para objetiva, eu estudava mais por questão, porque às vezes no final de semana eu já tinha outro plano, eu preferia realmente me aprofundar nas discursivas, ou tinha simulado, enfim. As objetivas no PISM 3, elas elas são um pouquinho deixadas de lado, sim, tá? Mas, assim, claro que não dá para negligenciar totalmente. Mesma lógica dos PISMs 1 e 2, questão das matérias que você tem dificuldade, questão de repetição de bloco, tudo. Só que, nesse PISM 3 agora, tem maior aprofundamento dos conteúdos das discursivas, porque a banca, ela pega mais pesado, sim, tá? Tem 5 questões discursivas de cada matéria e, realmente, eles têm que diferenciar na performance. Bom, aqui eu vou resolver falar um pouquinho com vocês sobre quando estudar, porque é uma dúvida que o pessoal normalmente tem. Não acho que você deva ficar bitolado, deva estudar realmente todo dia, enfim, se você perder um dia, você está perdido. Não, acho que existe uma flexibilidade. Enfim, vou mostrar aqui como é que eu fazia o meu cronograma da minha semana. Reservava horários para os compromissos fixos. Então, aqueles compromissos que eu sabia que eu ter, inglês, academia, psicólogo, coisas que você faça aí, você marca o horário deles ali na sua semana. Você pega um papel, escreve ali dias da semana e coloca o seu compromisso no horário tal. Estudar nos horários vazios sob as seguintes condições. Por quê? Porque você vai ter também a escola, né? Tem que colocar a escola. Intervalos durante a sessão de estudo, sem celular. Eu costumava fazer umas sessões de 1 hora com intervalos de 20 minutos, tá? Mas às vezes você prefere fazer menos tempo de estudo, menos tempo de intervalo, fica a seu critério, você vê o que funciona melhor para você. Nunca gostei de estudar pouco, assim, porque na hora que eu sentia que eu estava entrando no fluxo, eu tinha que fazer intervalo, enfim. E também é sempre bem flexível, tá? Você não tem que ser tão certinho com relação a intervalo, hora de estudo, não. Terminar de estudar cerca de 1 hora antes de dormir, sempre tentando priorizar 7 a 8 horas de sono. Tá? O sono é extremamente importante para a sua memória, é extremamente importante para que você consiga fixar os conteúdos que você aprendeu e também para que você consiga funcionar no dia seguinte. Porque é muito mais fácil você cansar quando você está indisposto, é muito mais fácil você cair na procrastinação quando você está indisposto, do que quando você tem ali energia para continuar. O que seria o descanso ideal? Ontem eu falei um pouco sobre isso, falei meio rápido, mas assim, o descanso ideal é aquele que não inclui nenhum estímulo que te canse ainda mais. Principalmente celular, tá? Você não tem que não usar celular durante o dia todo, durante todo o seu ano de ensino médio, mas, assim, essencialmente, entre uma sessão de estudo e outra, é ideal que você não pegue seu celular. Bom, descanso ideal seria sono, fazer nada, tá? Você ficar vadiando aí, bater um papo com a sua família, refeição sem celular, fazer um lanche, qualquer coisa do tipo. Caminhar ao redor da sua casa, no seu bairro, enfim, se você tivesse a liberdade, né, para você espairecer, você realmente tirar a sua cabeça do ambiente de estudo. Se o tempo disponível para estudar for curto, eu lembro que alguém me perguntou ontem sobre conciliar escola integral com cursinho.
seu tempo para estudar durante o dia for curto, mais ou menos 3 horas diárias, 2 horas diárias, você priorize formas ativas de estudar, tá? Assim, nada de ficar passando o tempo todo lendo caderno, lendo livro, vendo aula toda hora. Foca em exercício, claro que você tem que construir uma base, claro que você tem que entender o seu conteúdo, mas assim, focar em exercício, focar é, em. Ah, tem gente que gosta de fazer flashcard, tá? É, se é uma forma de revisão ativa, você pode tentar também. Finais de semana. É, como que eu posso dizer? Final de semana é horário de descanso, mas nem tanto, porque você tá na sua vida de vestibulando, né? Então, assim, evitar compromissos desnecessários, evitar muita festa, muito caos, muita balada, saída excessiva com os amigos, esse lazer descontrolado que eu coloquei aí no slide. Porque, assim, a semana acabou, mas o mundo não, né? Então, assim, claramente também, eu não estou falando para você faltar o aniversário da sua vovó, que vai fazer 96 anos, já está com problema de respiração e deficiência de mobilidade, tá? As 3 horas que você vai perder, na verdade, você está ganhando. Mas, assim, evitar aquilo que pode ser cancelado, para priorizar ali o seu descanso de forma ideal, descanso tranquilo, e também a matéria que você tem que colocar em dia, porque você não vai vadiar o final de semana inteiro, né? O que eu fazia para conciliar o descanso e o estudo? Na minha cabeça, eu pensava que se eu tinha 2 dias no final de semana, um dia inteiro eu tinha que estar estudando e o outro dia inteiro eu tinha que estar descansando. E aí, ou eu estudava um dia inteiro, de manhã e de tarde, e nada do outro, ou eu estudava metade de cada dia. Mas não é literalmente 12 horas de cada dia, não, ou 24 horas de um dia, não, tá? É como se eu fizesse, tipo, 2 sessões da tarde em cada dia, ou eu fazia uma sessão de, sei lá, 4, 5 horas de manhã e uma sessão de 4, 5 horas da tarde. Tá? No mesmo esquema do dia de semana. Feriado. Eu agia como se fosse finais de semana, né? Assim, claro que tem aqueles feriados que são um dia só, aí às vezes eu não estudava, mas tem um monte de feriado aqui no Brasil que emenda, né? Aí fica quinta, sexta, sábado, domingo. Aí eu fazia metade sem estudar, metade estudando. Alguém mandou dúvida aqui, só olhar. Você acha que daria para separar o estudo PISME ao decorrer da semana e escola no final de semana? Olha, eu acho complicado, tá? Eu acho que o final de semana é o momento mais tranquilo para você estudar para o PISME, na verdade. Eu acho que para a escola, se a sua escola não estiver te ajudando em nada para o PISME, ou se você realmente sentir necessidade de estudar para a escola, assim, você estuda o básico. Você estuda aquilo o que é necessário para passar. E às vezes a escola, de alguma forma, ela já segue ali uma cronologia que o estudo para o PISME também segue. Então, faz o básico para a escola, cara. Como que você indica fazer essa organização digital? Eu acho que eu falei aqui um pouquinho para trás. Depois eu volto no final, tá? Eu vou voltar, vou te responder. Férias. Organização rápida do próximo semestre. Check-up. Eu posso dizer, eu nunca fui de estudar nas férias, tá? Eu, Mariana. Não sei se você mas nas férias eu priorizava nessa questão de zerar minha cabeça, de finalmente descansar, de sair da tensão da rotina. Então, nas férias eu normalmente viajava, eu descansava mesmo, não fazia nada, ficava vendo série, essas coisas aí. Mas se você é uma pessoa que às vezes você não viaja, às vezes você não faz nada demais assim, e você não quer ficar parado, eu não recomendo você adiantar a matéria, mas sim revisar coisas do semestre que se passou. Fazer a bendita revisão ativa, né? Por questão e resolução comentada, que inclusive o curso do PIS me oferece. Mas assim,
você faz as questões, e aí, caso você perceba que você está realmente deficiente na matéria, você revê a teoria por aula, caderno, essas coisas assim. Pilares para uma boa prova, né? Questão é, todo mundo fica meio preocupado em como que exatamente eu vou montar uma boa prova do PISME, como é que eu faço para melhorar minha performance. Tem algumas coisas que eu posso falar que podem te ajudar. Primeiramente, é o domínio da teoria. Por quê? Porque não adianta decorar. Se você não dominar a teoria, se você não entender a teoria, você não faz uma boa prova. Realmente não faz. Então, como que você pode começar a melhorar a sua teoria? Assistir aulas de uma forma efetiva. Como assim? Você fazer anotações, mas você fazer anotações básicas, tá? Não é transcrever tudo que o professor fala, até porque se você faz isso, o seu foco passa da aula para o seu caderno, tá? E você deixa de prestar atenção. E também anotar alguns insights, porque professor sempre tem aquele negócio de passar bizu, passar dica, isso é muito bom ter no seu caderno. O resumo perfeito, na verdade, ele vai surgir do seu estudo do dia a dia, com os seus exercícios, as resoluções comentadas que você vir, toda a base que você for construindo e for adicionando ali no seu caderno. Uso de websites e livros, caso queira complementar. Eu não usava muito site, tem gente que gosta, mas eu algumas vezes usava, sim, livros para complementar a minha base. Eu vou passar as indicações aqui, mas assim, depois que eu assinei o Guia do PISM, realmente eu não precisei mais usar, que é o seguinte, o que acontece? Vou passar aqui o slide para vocês. Eles têm esses livros aí. E os livros que eu vou mostrar aqui para frente, eles foram, em tese, uma parte em base para esses livros que eles lançaram. Começaram no passado, eles estão com uma nova edição agora. Esses livros, eles têm a teoria toda esquematizada para você, de uma forma direta, concisa, mas ao mesmo tempo completa, tá? E tem os exercícios de forma estratégica, com resolução comentada para você fazer. Eu tenho eles aqui, se você quiser olhar. Ele é grande, dá para você estudar, comprar desde agora, entendeu? E eu recomendo, me ajudaram muito para as minhas objetivas do ano passado. O que está acontecendo? Bom, desenhar estruturas, processos ou fenômenos. Por quê? Porque quando você faz esse tipo de coisa, você está desenvolvendo a sua memória visual. E aí, você está realmente fazendo a sua memória visual, você não está vendo um esquema, você não está passivamente consumindo aquela, aquela figura, você está realmente montando ali por você mesmo, e quando você for fazer alguma questão que te cobre aquelas estruturas, quando você for fazer uma questão que te cobre aqueles processos, você vai lembrar com maior facilidade, por causa do esquema que você desenhou, entendeu? E não precisa nem ser esquemas, tipo, de estruturas, você pode fazer processos misturando setas, misturando alguma figura que te lembre cada fase, entendeu? E aqui, para fixar melhor e para você desenvolver também uma forma de abrir os seus horizontes, questões de provas semelhantes às do PISME. Porque as do PISME, elas são poucas, tá? Assim, por mais que assim, dê para você ter uma boa noção de como que a Copese, como que na verdade, a UFJF costuma te cobrar as coisas, são, são poucas, às vezes você sente necessidade de mais. E aqui a gente tem alguns vestibulares que costumam ter uma cobrança semelhante à do PISME. Seria o UERJ, Unicamp, UVEST, Unesp, etc. Mas aí, assim, vou te falar, é um saco ficar procurando essas questões na internet, e às vezes um merchan realmente é necessário. Eu vou mostrar para vocês aqui,
tem aqui nessas fotos os recortes da plataforma do guia do PISM, em que você tem diversas provas com cobrança semelhante à do PISM, para que você possa acessar de forma bem mais fácil, de forma bem mais específica, e poder ter o seu estudo mais otimizado em menos tempo. Tá bom? Esses livros aqui são os que eu falei, que embasaram os livros dos gêmeos. E aqui você pode encontrar uma explicação que eu considerei satisfatória quando eu não fazia cursinho. Entendeu? Aqui a gente tem o livro Biologia, coleção Bio, da Sônia Lopes. Ele já foi base do PISM. Hoje ainda é, mas não de uma forma tão escrachada quanto era no passado. No passado, realmente, tinham questões em que o gabarito eram trechos desse livro. Eu não estou indicando o livro para vocês devorarem, tá? Para vocês comprarem e, assim, lerem até o final. Isso daqui é um complemento. Isso daqui é para caso você sinta lacuna em alguma explicação, que eu realmente acho que esses livros aqui, eles tornam a matéria muito mais fluida, muito menos decorada. Esse livro aqui, sensacional. Foi o que me ajudou em física. Eu comentei que eu não era boa em física, que, assim, eu realmente me sentia meio abaixo da média nessa matéria. E eu usei esses livros durante os 2 primeiros anos do ensino médio. Ele te ensina a teoria da forma mais básica possível, tem exercício resolvido, e aí ele te ensina a fazer o exercício, tem exercícios de diversos níveis, exercícios conceituais, assim, realmente muito bons. A coleção chama Os Fundamentos da Física, do Ramalho. Aqui tem a coleção do Tópicos de Física. Esse daqui é para quem quer uns exercícios mais prós, entendeu? Exercícios mais. Às vezes a sua escola não está te passando ali uns exercícios num nível bom, às vezes, sei lá, você está procurando uma coisa diferenciada. Nesses livros aqui você vai achar, tá? Esse aqui, assim, para quem gosta de estudar história por livro, achei muito completo, achei tudo. Bom, só vai ver uma água aqui. Para fechar essa parte aqui de domínio da teoria, queria falar com vocês sobre o estudo do português. O português não é a matéria mais difícil, nem de longe, mas é a matéria mais negligenciada pelos alunos. Isso é muito prejudicial, principalmente para quem quer medicina. Por quê? Porque se você for olhar as notas dos aprovados, você vai ver que, assim, a maioria das pessoas está com 17, 18, de 25 em português. E aí você vai ver que nas outras matérias de natureza, de biologia, química e física, elas estão com notas estrondosas, assim, normalmente acima de 20, 22, 23, enfim. E aí, se você for olhar na lista de reprovados os primeiros excedentes, você vai ver que todo mundo está com mais ou menos as mesmas notas em português, as mesmas notas dos aprovados, e das 3 matérias de natureza, 2 estão excelentes e uma a pessoa deu uma bobeira, uma a pessoa vacilou e perdeu algum ponto ali que tirou a aprovação dela. Se essa pessoa tivesse uma base em português, ela teria tirado acima de 20 e teria passado. Ano passado, a minha professora de português, ela estava tentando convencer a gente a estudar, ela mostrou um quadro assim pra gente lá no slide, estava mostrando que as menores notas do PISM-3 das abertas são as de física, claro, mas as segundas menores notas eram as de português. Não era de física, quer dizer, não era de química, não era nem de biologia, era de português. Porque as pessoas não ligam. Os candidatos, eles ficam mais preocupados com
a questão da base de biologia, de química, de física, e se esquecem do português porque acham que é só interpretação, sabe? Porque acham que é você ir lá decorar os argumentos e chegar na prova, interpretar o texto e acabou. Só que o que acontece? Português, na verdade, é performance. Porque português é a principal matéria de humanas em que a correção é comparativa. Porque o texto é o mesmo para todo mundo, pergunta também, assim, é tudo interpretação. Sim, como é que você vai distinguir a performance de um. Como é que você vai distinguir um aluno bom de um aluno ruim se os dois colocaram mais ou menos a mesma coisa que está no gabarito? Você vai avaliar como é que o aluno desenvolveu a resposta em comparação ao outro. E é por isso que é importante você desenvolver as suas habilidades em português. Por quê? O que é preciso? Uma resposta com linguagem formal simples, você não precisa de nada rebuscado, completa na medida necessária, mas nunca genérica. Ou seja, não fica copiando de texto de apoio, não. Às vezes o PISM tem dessas, né, de cobrar, faça um resumo aí das ideias do autor no texto X. Você não vai pegar as palavras que o autor usou, os termos que o autor usou, e colocar no seu texto. Porque isso é fazer um texto genérico. Por mais que você tenha feito ali um resumo eficiente, um resumo que contasse ali o que o autor falou, isso daí não, isso é genérico. Vocabulário estratégico. O que é o vocabulário estratégico? É um vocabulário rico. Não é um vocabulário rebuscado. O que significa? É você aprender a dizer mais com menos palavras. É você diminuir os seus vícios de linguagens, é você aprender a usar mais sinônimos e menos repetições de palavras, tipo que, tipo alguns conectivos, tipo alguns nomes que dão para você substituir, sabe? Aqui eu tinha colocado também, é, tem um erro que muita gente comete, que é tentar, na hora de transpor os pensamentos para o papel, tentar escrever do jeito que fala. Entendeu? Tipo assim, levando em conta que, por conta disso, gente, vamos tentar mudar para uma estrutura mais formal. Isso pode ser considerado coloquialidade, tá? Então, assim, em vez de colocar levando em conta aqui, coloca considerando que. Em vez de colocar por conta disso, coloca devido a isso. Sabe? São essas pequenas coisas que vão tirando o ponto da gente, porque reduzem a percepção, tipo assim, reduzem o valor da nossa resposta para o corretor devido a essas falhazinhas que a gente comete e que fazem você, por exemplo, tirar um 7, enquanto o outro aluno tira 9, tendo escrito praticamente o mesmo conteúdo que você. Enfim. Gramática correta. Por quê? Porque a UFJF, ela tira 0,25 pontos por cada erro de pontuação, cada erro de palavra mesmo que você escreve. Tá? Então, assim, se você puder evitar, se você puder assistir aulas de pontuação mesmo, se treinar aí sua redação, pedir para alguém corrigir, realmente é muito importante. Coloquei aqui simulados do guia, porque, como eu já disse, gente, simulados eles são minuciosamente corrigidos, tá? Não vi ninguém até hoje que corrija os simulados da mesma forma como a equipe do guia corrige, e realmente acho que vale muito a pena para você treinar a sua discursiva, treinar o seu português, é uma recomendação assim de coração, tá? Lembrando de novo dos simulados presenciais que eles vão fazer nesse ano. Bom, treino das discursivas. Depois que eu falei de português, eu acho que realmente, assim, isso vai ficar um pouco repetitivo para as discursivas. Mas é importante que o treino das discursivas ele aconteça no seu dia a dia. É importante que ele seja feito sem preguiça, tá? No sentido de sempre que você for estudar e tiver uma questão discursiva para fazer, você escreva ela mesmo. Você separe ali 4 ou 5 linhas e coloque no papel. Eu tinha um caderno que eu usava só para fazer discursiva. Tipo assim,
realmente vale a pena, e é isso que faz a sua resposta ela ficar com maior qualidade a longo prazo e com menos tempo que você gasta fazendo. Organização desde o rascunho, caso seja um simulado, tá? Não faz aqueles esquemas tudo rabiscado, não. Tenta ao máximo compactar a sua resposta, fazer um esquema direitinho, né? Fazer tudo organizadinho, sem prolixidade. Prolixidade é você falar demais, você falar muito e no final não dizer nada, entendeu? Você repetir muitas estruturas, você ficar sendo chato, 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 e no final você, assim, não falar o que era para falar. Ou então a sua resposta ficar confusa no que ela queria dizer. Palavras-chave. O que eu quero dizer com palavras-chave? Palavras-chave é exatamente o que, por exemplo, bancas de História e Biologia da UFJF procuram na sua resposta, que seria uma linguagem mais técnica. É isso que diferencia a sua resposta, na verdade. É você mostrar que você sabe o nome das coisas, sabe? É mostrar que você sabe o nome do período que aconteceu, é o nome do movimento, é o nome da estrutura, é o nome assim, do fenômeno, do processo, da fase do processo. E é assim também que você aprende a encurtar a sua resposta dizendo muito, tá? É você começar a aderir é você começar a enxergar a linguagem técnica lá do seu conteúdo, o vocabulário específico do seu conteúdo, não só como algo que o seu professor diz, mas realmente incorporar ele na sua resposta, tudo bem? E isso você consegue treinando discursivo, entendeu? Não tem outra forma de você conseguir isso daí, não. Objetividade com originalidade, que é exatamente o que diferencia a sua resposta. Não é uma resposta ultra completa que diz um monte de coisa, mas também não é aquela resposta curta, grossa e que, assim, diz o bruto, sabe? Assim, nossa, eu ia... Depois eu lembro. Trouxe aqui umas discursivas minhas, tá? Eu vi lá no grupo que a maioria daqui era do PISM 2, e aí eu resolvi trazer mais provas do PISM 2. Tem uma, duas questões aqui do PISM 3 e eu não tenho nenhuma do PISM 1, infelizmente, porque eu perdi a minha prova. Mas essas são questões em que eu ou gabaritei ou tirei quase a nota máxima. Essa daqui é a minha prova de português do PISM 2. A primeira questão. Tinha um texto lá, um artigo falando sobre o fato de que depois da pandemia, os trabalhadores eles começaram a fazer um grande movimento de migrar para as redes sociais e de divulgar o trabalho deles, e que esse fenômeno estava sendo conhecido como TikTokização. E aí a questão estava pedindo para eu definir com as minhas palavras o que era a TikTokização e o impacto desse fenômeno na realidade de hoje. Aí olha como é que eu escrevi. O termo TikTokização refere-se ao fenômeno atual de ampla utilização das mídias sociais para a divulgação profissional, adequando o marketing à realidade virtual contemporânea. O impacto desse processo é a ultrapassagem dos limites da ética profissional, haja vista que o caráter apelativo ou cômico das postagens pode ser ofensivo, como o caso da saúde. Esse caso da saúde aí era o que estava no texto, tá? Tinha um exemplo lá no texto. Lembrei o que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que... Nossa, que terror. Eu esqueci de novo. Eu esqueci de novo o que eu queria dizer. Desculpa, gente. Mas assim, você pode ver que eu fui direto, lembrei de novo. O que eu queria dizer é que não é para você escrever nada além do que a questão te pede. Para você se a questão pede cite dois fatores, você só cita dois fatores, não cita mais do que isso e não explique os dois fatores. Se a questão te pede para citar e explicar dois fatores, você cita e explica somente dois fatores, um de cada vez. Entendeu?
Você não vai ganhar mais pontos se você fizer a mais, e você corre risco, na verdade, de perder ponto caso esse a mais que você escreva esteja errado. Tudo bem? É só esse aviso aí, desculpa pela confusão. Aqui eu tenho uma questão de biologia, né? Tem uma questão, tá falando. Os artrópodes atuais são divididos em quelicerados ou aracnida e mandibulados. Nas duas hipóteses evolutivas mostradas na figura A e B, existem duas divisões para os artrópodes atuais, exceto esse nome aí. Explique de forma sucinta por que a afirmação está correta. Coloquei aqui. Essa afirmação está correta porque o grupo dos quelicerados em ambos os cladogramas constitui um grupo externo aos mandibulados. Dessa forma, os aracnida possuem um ancestral comum recente com os mandibulados, mas não possui a característica que define esses últimos, ou seja, a mandíbula no lugar das quelíceras. Sucinto, completo. Tudo bem? Eu acho que essa eu gabaritei mesmo. Não expliquei além do que eles pediram, fui clara, entendeu? Acho que não estou mostrando essas respostas aí para poder me achar, não, para inflar meu ego, não. Mas às vezes é só para trazer um exemplo para vocês. Essa questão aqui é do meu PISM 3, de português. A que eu acabei de passar era do PISM 2025, de biologia aberta. PISM 2. Por meio da frase namore com uma IA, a imagem sugere ao leitor que tem um relacionamento afetivo com um programa de inteligência artificial. Tomando essa informação como referência, produz um parágrafo estabelecendo um contra-argumento à ideia sugerida pela imagem. Neste parágrafo, explicite ao menos um ponto negativo para relacionamentos afetivos entre humanos e IA. O PISM 3 tem muito dessas questões, tá? De mandar você construir um texto argumentativo a partir de alguma imagem, algum posicionamento. E esse aqui foi o meu texto. O namoro entre humanos e IAs deve ser uma prática combatida, uma vez que esses mecanismos digitais não compreendem de fato o amor. Pronto, eu coloquei ali a minha tese e justifiquei. Desse modo, embora a IA seja programada para não desagradá-lo, o humano inevitavelmente sofrerá com a superficialidade do relacionamento, seja pela ausência de toque físico, seja pela notável falta de expressividade da inteligência artificial, o que pode agravar quadros depressivos. Entendeu? Eu coloquei a minha tese, eu justifiquei a tese, que é realmente fazer o argumento, e depois, para reforçar, eu citei um ponto negativo desse relacionamento entre humanos e IAs, que era o que eles tinham pedido, explicando de uma forma sucinta, ali gastando, assim, na hora de passar para o cartão resposta, eu gastei só 5 linhas, sempre tentando fazer da forma mais enxuta, objetiva, porém completa. Aqui tem a minha prova de biologia, uma questão da minha prova de biologia do PISM 3 do ano passado. Quando as mutações ocorrem apenas em células somáticas, elas não causam efeitos evolutivos. Justifique essa afirmativa. No cartão resposta eu coloquei certinho, né? Isso ocorre por quê? Mas aqui eu coloquei direito. Porque as células somáticas não estão diretamente ligadas à hereditariedade. Ponto. Para que a mutação cause efeitos evolutivos, ela deve ser transmitida ao longo das gerações, o que é possível apenas através de células gaméticas. Certinho? Sim. Dá para ver que eu não estou enchendo linguiça, eu não estou falando nada além do necessário, eu estou explicando a lógica, entendeu? Você tem que deixar clara a lógica que você usou, com termos técnicos, olha aqui, a linguagem específica, célula gamética, hereditariedade, assim, sabe? Eu estou mostrando que eu entendi sobre o que a questão está falando, sem me estender muito. Aqui, eu lembro que alguém tinha perguntado lá no grupo, como é que faz
para organizar as questões de exatas. É assim que eu organizar, tá? Aqui é uma questão de química, do PISM 2, termoquímica. Aqui a gente tinha umas equações, não sei se vocês estudaram ainda, mas assim, você tinha que mostrar como é que você chegou à equação universal, a equação global. E aí eu coloquei as 3 equações ali em cima, fiz os cortes necessários, multipliquei a entalpia pelos valores necessários para poder mudar os coeficientes e cortar. No final, cheguei à reação global, demonstrei a reação global, e aqui eu identifiquei qual que era o conceito que eu estava usando para desenvolver a minha questão. Coloquei, segundo a lei de Hess, temos que... Aí eu escrevi a lei de Hess com os elementos da questão, substituí com os valores que a questão me forneceu, e depois eu nem precisava dessa terceira linha aqui de cálculo, eu poderia pular direto para o resultado, que é menos 2.229 kJ. Entendeu? Você tem que mostrar só a sua lógica, entendeu? Você mostra a sua lógica, você coloca por escrito, caso você precise, a equação, o modelo, a ideia de quem que você está usando, depois você substitui os valores e mostra o resultado. Você não precisa ficar se apegando à continha de matemática, não. Isso aqui, acho que está pequeno, mas isso daqui era a minha questão 1 de matemática do meu PISM 2. Pode ver que é uma questão que ela é um pouquinho mais lógica do que aplicação de fórmula. Então, o que você tem que fazer nesses momentos é realmente explicar por escrito para o corretor o que você está pensando. Você vai fazer uma redação, mas assim, você monta um esquema, eu fiz aqui as setinhas, né? Eu queria mostrar que em ambas as colunas existia uma PA. E aí, trabalhando com essas PAs de cada coluna, eu consegui arranjar a soma ou o último termo lá, que era o que eles estavam pedindo. Você explica mesmo o que você está fazendo, porque quando você explica o que você está fazendo, por mais que os números não estejam corretos, por mais que o resultado final esteja errado, você ainda ganha a maioria da questão por demonstrar aquilo que você pensou. Aqui tinha uma questão mais curta, né, que era a número 2, letra B. Aí você mostra, né, conforme a lei dos cossenos, ou então você só apresenta isso daqui para ele, substitui os valores e chega no resultado. Tudo organizado desde o rascunho, gente, para vocês poderem também se orientar na hora de passar limpo, porque às vezes só sai fazendo as contas lá, depois na hora de passar limpo você gasta mais tempo do que você demorou para fazer, tá? É muito importante também para você otimizar o seu tempo de prova. Bom, revisões espaçadas. Existe uma questão de dúvida mesmo, de quando é que você volta para o conteúdo, como que você sabe que você tem que voltar para um conteúdo depois que você já viu ele, já trabalhou, enfim. Existem 2 fatores para que você volte para o seu conteúdo ou para que a sua revisão ela tenha mais espaçamento ou menos espaçamento, que é a taxa de acertos, ou seja, quanto menos acertos você tem naquele conteúdo, mais você volta, ou seja, menor é o espaçamento entre as revisões, e a prevalência desse conteúdo na prova, ou seja, quanto mais esse conteúdo aparece na sua prova, quanto mais recorrente é ele na sua prova, menor deve ser o espaçamento entre as suas revisões, se você percebeu que você tem alguma deficiência nesse conteúdo e que você precisa revisar. Eu coloquei aqui umas fotos porque é difícil a gente ter esse parecer do que cai mais, do que cai menos, se a gente ficar indo lá em cada prova e fazendo cada prova até descobrir, né? E os livros do Guia do PISM, eu coloquei aqui uma foto de alguns dos quadros, eles mostram qual que é a recorrência de determinado conteúdo na prova do PISM.
Então, aqui você tem, né, das 10 questões do seu PISM, quantas que são de herança sexual, entendeu? E aí você consegue planejar melhor as suas revisões. Muito bom. Como é que você vai descobrir, na verdade, né? Quando é que você vai descobrir que você precisa de fazer revisão? Que é ok, que você. Ah, quanto menor a sua taxa de acertos, mais você revisa. Mas assim, quando exatamente você vai fazer isso? Você tem que se testar. Eu tentava fazer realmente, fielmente, simulados uma vez por mês, tá? Porque é o ideal para você acompanhar o seu progresso, e não fica nem de menos e nem de mais, tá? Aí você vai ter ali no final do ano, pelo menos 12 pareceres do que você precisa melhorar, de como que está o seu progresso, como é que você está se desenvolvendo nas matérias. Ou então, se você quiser, sim, às vezes, gente, você não precisa do simulado para saber que você está mal numa matéria. Às vezes é por feeling mesmo. Você está lá na sua aula, na sua sala de aula, o professor fala de algum assunto que, em tese, é de uma matéria que ele já passou e que você deveria lembrar, e aí você não lembra, e aí você toma aquele susto. Ou então você está fazendo uma questão aí do seu conteúdo de agora e você vê que precisava de saber um conceito da matéria anterior. E aí você vê que você não lembra esse conceito, aí você começa a perceber que você não está, assim, você não está em dia com a matéria. E aí o que que você faz? Você percebe, né, que você precisa revisar e você tenta encaixar na rotina assim que você tiver mais disponibilidade. Sempre vai ter um momento na sua semana que, assim, você não vai ter tanta matéria, assim, para estudar. Então encaixa uma revisão ali, uma revisão ativa, né, por, lista com resolução comentada, como eu já comentei, se você gosta de fazer flashcard, usa também. Tipo assim, separa o primeiro momento daquela sua semana que você vir que dá para encaixar essa revisão, você já faz, porque aí já tira isso da sua lista de tarefas, tá? Bom, sobre a revisão final. Eu, Mariana, eu priorizava as questões antigas do PISM, aquelas que mais caíam, aquelas que eram, tipo, o modelinho do PISM mesmo, sobre aquele conteúdo, só para eu refrescar minha memória, já chegar no PISM, assim, esperando uma certa cobrança naquele nível e revisitar a teoria dos conteúdos mais cobrados. Por quê? Porque a revisão final não é para você ficar, tipo, se testando também, né? É para você, de fato, reforçar aquilo que você precisa reforçar. Às vezes uma revisão passiva, ela não é de tudo tão ruim, tá? Eu não sei se vocês realmente acreditam que resumo por caderno não funciona, mas eu funcionava com resumo de caderno, sim. Eu montava o meu caderno com as explicações que eram necessárias para os processos que eu tinha que aprender, estruturas principais das coisas que eu precisava decorar, fazia uns esquemas lá, e no final do ano era isso que eu olhava para minha revisão, entendeu? Mas se você tem outra forma, tudo bem, só precisa saber se ela funciona para você. Provas antigas. Nesse período de revisão, eu costumava fazer as minhas provas antigas, né? Só que eu não fazia as provas antigas, eu não fazia as provas antigas na configuração original. Eu não pegava, tipo assim, 4 horas, que é o tempo do PISM, e aí eu ia lá e fazia a prova. Eu preferia ter menos tempo, fazer matéria por matéria, para poder, de fato, prestar atenção no modelo da questão, no que o PISM esperava que eu cobrasse. Então, eu fracionava a prova. E no PISM 3, para cada matéria de aberta, eu deixava 1 hora. E no PISM 1 e 2, para cada matéria de aberta, eu deixava 30 minutos. Porque são menos questões, tá, gente? Mas isso não é regra. Se você achar que você funciona melhor treinando a sua resistência, né, fazendo 4 horas de uma vez, tudo bem, fica a seu critério. Fazer provas antigas com olhar crítico. Eu já expliquei sobre a questão do edital, já expliquei a importância de olhar o edital.
Mas realmente é importante você não fazer as provas antigas com um olhar de que vai ser aquele o modelo da sua prova e de esperar aquilo lá. Porque eu caí nessa no passado, em questão de química, por exemplo, e eu perdi uma questão inteira lá na hora do PIB. Eu fiquei com 20 de 25 e realmente é você entender que o modelo de prova mudou e que o modelo mais confiável é aquele do meu triênio, né? Do triênio dos anos 2023, 2024 e 2025. Tudo bem? Faça sim as provas antigas, mas faça com esse olhar de quem não espera que caia exatamente na sua prova. O que é secundário no estudo para o PISM? São habilidades que são boas de você desenvolver, mas que são habilidades mais universais. Não são habilidades que você precisa, assim, para o PISM, que você, assim, se você não tiver, você não vai passar. Mas são habilidades que te ajudam muito. Por exemplo, o hábito da leitura. O hábito da leitura eu tinha quando eu entrei no PISM 1, tinha e mantive durante o ensino médio. Ele me ajudou bastante a superar aquela dificuldade de uma interpretação mais no estilo de prova que eu tinha. Me ajudou a ler mais rápido, entender mais rápido, me ajudou a entender os textos interdisciplinares, não, textos que a prova trazia para a gente, que eram de autores renomados e eram textos difíceis e que normalmente a galera se perde na hora de interpretar porque o vocabulário não consegue alcançar, entendeu? Então, assim, é um hábito desejável. Memorização de muitos detalhes. Claro que decoreba não é o ideal para o PISM, mas, poxa, se você tem essa habilidade, se você despende um pouquinho de tempo para você se dedicar a decorar alguns detalhes, por mais que eles não sejam assim os mais importantes, você, assim, você tem uma certa vantagem, sim. Ah, mas estuda, se der tempo, tá? Realmente, porque às vezes o PISM ele é meio imprevisível, ele cobra uns detalhes que, assim, só se você fosse, se tivesse esse tipo de habilidade, você ia estar conseguindo fazer. Ah, tá. Interesse pelo que se estuda. Bom, isso é, assim, eu diria que é fundamental. Mas na verdade não é. Tem muita gente que passa e que não liga para o que estuda, não gosta do que estuda. Mas essa questão de romantizar o seu estudo torna o seu processo de vestibular muito mais fluido, tá? Muito menos sério. E eu falo meio brincando, mas você realmente desenvolve uma memória afetiva com o que você estuda, com aquilo que você está fazendo, e fica muito mais fácil lembrar lá na hora da prova. Realmente, gente, assim, tente achar uma forma de gostar do que você está fazendo, porque vai fazer você querer voltar a estudar, vai fazer você lembrar com mais facilidade. E aqui no final, a gente tem o que não fazer, né, no PISM. Erros que eu cometi e eu gostaria de não deixar que eles fossem repetidos, né? Priorizar matérias em detrimento de outras. Não faz isso, porque às vezes a matéria que você acha que está garantida, chega lá na prova, você não consegue fazer, ou você dá um vacilo e erra a questão, e aí as outras matérias que você achava que você sabia fazer, você não, você já perdeu. Então, assim, você não vai pagar para ver, né? Não se planejar, basicamente, isso te deixa perdido, te deixa afobado, te deixa, assim, pensando que ou você tem que abraçar o mundo nesse tempo que você tem, e aí você acaba prejudicando a sua qualidade, ou então você deixa tudo para depois, e depois se desespera, porque você percebeu que não dá mais tempo de fazer nada. Subestimar os módulos iniciais. Gente, assim, principalmente para quem quer medicina, a média de pontos que você tem que fazer é 80% em cada PISV. Assim, a média, tá? Claro que você pode recuperar, enfim. Mas não tem cabimento mesmo, tá? Não tem cabimento. Claro que muitas coisas são recuperáveis. É, dizem que para ampla concorrência, o ideal é que você tenha somado de PISM 1 mais PISM 2 470 pontos.
mas tive aluno na minha sala, colega de sala meu, que estava com 440 e conseguiu recuperar, foi chamado agora para o primeiro semestre da Ampla. Então, assim, nada é tão impossível de se recuperar caso você não tenha pensado nisso antes. Ignorar a saúde mental. Bom, depois de tudo que eu falei ontem, acho que, não, acho que é nítido. Se você tem acesso à psicóloga, faça bom uso, peça para ela um acompanhamento ou alguma recomendação especial para esse processo de vestibular. Se você não faz, encontre alguma atividade externa à escola, externa a esse ambiente de estudo para você fazer, para você zerar sua cabeça, para você esparecer, né? Pelo menos um momento da sua semana para você não pensar nessa pressão de vestibular. E também negligenciar as matérias difíceis. Claro que não, né? Exatamente elas que você precisa estudar mais. Mas assim, ou então as matérias que você não gosta. Não faz isso não, porque é ela que está deixando sua nota cair, muito provavelmente. Tudo bem? Bom, eu terminei até antes do que eu achei que eu ia terminar. Alguma dúvida? Eu vou dar uma olhada no chat. Acho que eu respondi a Laís Vitória. Você fazia revisão semanal ou mensal? Eu não fazia revisão. Eu fazia revisão do jeito que eu passei aqui, né? Eu ia mais pela minha necessidade, sabe? Eu via as aulas, eu fazia simulados, eu via que eu estava com dificuldade. Às vezes eu até acertava a questão no simulado, mas eu via que eu tive dificuldade para responder. E aí, naquela semana mesmo, eu já dava um jeito de encaixar uma revisão. Já dava um jeito de assim, fazer uma lista relacionada, e aí se eu não conseguisse a lista, eu via uma aula ali no YouTube, ou sei lá, eu dava um jeito de recuperar mesmo, tá? Para estar sempre com a matéria fresca, entendeu? Nessa revisão, você fazia exercício? Eu priorizava uma revisão ativa, para ver se realmente, tipo assim, na prova, eu não consegui fazer porque eu estava tensa, ou se eu realmente não sabia a questão. Aí eu me testava, e aí se eu visse que realmente eu tinha uma deficiência ali, que não foi a questão da prova que era difícil, aí eu partia para a teoria, tá? E durante a prova oficial, como foi sua distribuição de tempo para cada conteúdo? Ah, Alice, você tá em qual PISM? Bom, se for no PISM 1 e 2, eu tentava, ao máximo, deixar 30 minutos para cada matéria aberta e 1 hora para as fechadas. No PISM 3, eu deixava 1 hora para cada matéria aberta e 1 hora para as fechadas, porque aí sempre sobrava 1 hora para eu passar limpo, entendeu? Porque sempre que você vai passar limpo, você tem que ter um cuidado a mais, você tem que dar uma reolhada ali no que você acabou de escrever, no que você escreveu no rascunho, né, para ver se você não escreveu nenhuma besteira. Como poderíamos organizar para estudar o edital? Planilha? Pode ser, pode ser. Acho uma boa. Lembrando que organizar um edital pelo edital é mais uma visualização, tá? Assim, eu sei, eu acho que você entendeu, mas é só. Se você quiser organizar em planilha para fazer um checklist e tudo mais, mas não como uma forma de se cobrar. Geralmente, quando você resolvia questões com textos muito longos, você ia direto para o enunciado para ignorar os distratores? Sim, eu sempre olhava o enunciado antes, mas as questões do PISM, elas são diferentes das do Enem, porque no Enem é muito bom você, tipo assim, fazer uma leitura do enunciado e já ler o texto meio rápido, sabe? Tipo assim, fazer aquela leitura meio dinâmica. Mas no PISM é muito importante que você leia atentamente ao texto. Então, esse negócio de ler a pergunta é importante antes, mas o texto também ele não foi para ser lido muito rápido, tá? Os textos no PISM, eles realmente foram. Eles têm que receber atenção especial. Em um dia de estudo comum, você estudava o conteúdo da primeira matéria, fazia exercício e depois já passava para a segunda matéria do dia?
Fazia quantos exercícios em média no dia em cada matéria? Para fixar uma mensagem. Faça o cursor sobre a tela. Ah, tá. Eu acho que tá. Em um dia comum, eu, eu, eu fazia o que eu tinha necessidade de fazer. Se eu estava iniciando um conteúdo novo, eu só via a teoria dele mesmo, tá? E aí, no próximo dia de estudo, eu fazia os exercícios. Eu tentava, uma coisa que eu tentava fazer era não assistir, não fazer os exercícios daquela matéria no mesmo dia que eu via a teoria. Não sei se dá para entender. No máximo, um exercício de fixação, assim. Mas eu deixava a matéria, tipo, assentar e depois de uns 2, 3 dias eu fazia os exercícios, quando eu fosse estudar essa matéria de novo. Mas eu via o que estava dentro da minha necessidade, eu não fazia necessariamente teoria e exercício no mesmo dia, eu fazia aquilo que eu achava que eu estava mais disposta. Mas eu tentava equalizar o estudo, o tempo de estudo para as duas matérias. Fazia quantos exercícios em média no dia para cada matéria? Varia, até eu achar que estava suficiente, entendeu? Mas, assim, nunca passava de 50, assim, era mais média de 20, 30, isso aí. Quais dicas você daria para melhorar na área de exatas? Bom, primeiro você tem que ver se sua dificuldade é com teoria ou com exercício, né? Mas realmente começar a reduzir o seu nível, sabe? Tipo assim, se você sente dificuldade, não consegue fazer exercício, você começa pelos exercícios mais básicos que tem e vai vendo resolução comentada. Porque essas resoluções comentadas sempre podem ter um insight para te fazer melhorar a percepção sobre a matéria, enfim. E aí você vai começando a escalar o nível e a partir daí é realmente treino e você vai ver o resultado, tá bom? É muito exercício exato, você tem que. Cada caso é um caso, você tem que fazer as questões para melhorar. Livros que não possuem conteúdo de estudo atrapalham? Como assim? Você pode me explicar rapidinho? Ah, tá. Eu acho que eu te respondi então, Alice. Respondi? Quanto tempo estudava cada matéria de humanas e matemática no PISM 3 nos finais de semana? É, eu estudava, quando eu estudava no final de semana, as sessões de estudo que eu fazia, elas tinham mais ou menos a mesma duração dos de semana, sabe? Eu estudava no total umas 4, 5 horas por, por dia do final de semana. Aí eu tentava dividir igualmente o estudo das matérias. É que realmente eu não dividi o tempo, entendeu? Não tem como te falar. Mas, é, realmente. Eu via o que eu estava precisando e eu fazia questão. Porque a questão das objetivas no PISM 3, elas realmente não são tão importantes assim. Tá? Você estuda por questão, você desenvolve o seu. Você vê qual dessas matérias aí está sendo a sua maior dificuldade, dá mais tempo para elas, mas assim, não se preocupe tanto com o tempo das objetivas no PISM 3, porque no final você vai ver que você consegue desembolar, entendeu? Treina mais por questão, veja o básico do conteúdo, e é isso. Não fica muito fixada em tempo de matéria, não, porque realmente não faz diferença, tanto é que eu não tenho tanta noção, entendeu? Meia hora para todas as questões, ou só para as duas de cada matéria aberta, tá? Aí, tipo assim, sei lá, no segundo dia do PISM 2, por exemplo, tinha é, literatura, biologia, história e física. Aí, para cada matéria, eu dava 30 minutos, entendeu? Aí, para história, eu dava 30, para biologia, eu dava 30 minutos, e assim por diante. Qual a melhor fonte de estudos? Depende do que você prefere. Eu prefiro videoaula. Aí, se eu não conseguir entender com nenhuma videoaula, eu procuro alguma informação em outro lugar, entendeu? Eu acho que realmente o tradicional é o mais eficaz mesmo. Você acha que cadernos de erros ajuda? Eu nunca tive um caderno de erros, mas eu gostava de anotar os meus erros mesmo nos cadernos que eu
eu tinha, entendeu? Eu acho que na hora que você está escrevendo, você já grava, sabe? Eu não sei se o caderno de erros tem alguma eficácia tão grande assim, tão relevante. Eu acho que fica mais para aquela parte de o que é secundário mais ajuda, que eu falei aqui no slide. Se for bom para você, se funcionar para você, tudo bem. No sentido de perda de tempo, tipo, poderia ser. Deixa eu voltar. Ô, Mariana, Porque eu assim, acho que eu entendi. Você entendeu mais ou menos o que ela perguntou? não, é porque eu não entendi. Livros que não possuem Então, eu conteúdo acho de que, estudo. Laís, me corrija se eu estiver errado, mas livro que você fala que não são livros de estudo, né? É livro literário, tipo, para você ler no seu tempo livre. Ah, tá, entendi. Ah, se for, peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Se for livro literário, não atrapalha, mas é que, tipo assim, desenvolve uma habilidade de leitura sua, né? Mas é uma coisa secundária, uma coisa que não atrapalha se não estiver entrando no seu horário de estudo, entendeu? Assim. Eu acho o seguinte, só para me intrometer um cadinho, eu concordo com o que a Mariana falou, exatamente. É uma coisa que não vai ser determinante para você ser aprovado ou aprovada, mas ajuda bastante, porque ao invés de você ficar mexendo no celular ou ficar com uma dopamina barata, você lê, que é divertido. No início é meio chato, mas depois você pega gosto, inevitavelmente, e você desenvolve vocabulário e o hábito de ler, porque na hora da prova você, querendo ou não, vai ter que ler sem ficar embolando muito, de uma forma mais fluida, né? Então, ler livros um pouco mais, não difíceis, mas também não tão fáceis, tipo um Machado de Assis, ajuda bastante. Eu li no meu PISM 2, inclusive na minha época caía mais, ajudou até por isso, mas ler ajuda, sim, que nem a Mariana falou, de forma secundária, de forma mais indireta, mas é bom sim, tá? Para a vida também, né? É bom ler. É verdade. Bom, você acha interessante fazer resumo nesse caso para quem aprende mais escrevendo? Eu acho que é diferente você fazer resumo e você passar tempo, tipo assim, perder tempo fazendo resuminho bonito, entendeu? Se for isso que você estiver dizendo, aí não. Mas se você for uma pessoa que gosta de ter o conteúdo todo organizado em um só lugar no seu caderno, com as explicações, os esquemas, todos ali, o básico organizado no seu caderno, eu também fazia isso e foi o que funcionou para mim. Era isso que eu revisava na hora de, lá no final do ano, né? Na hora que você está revisando a teoria, era isso que eu fazia. Ô, Mariana, responde a última dúvida da Alice, para a gente não estender demais. E se, pessoal, se tiver alguma dúvida, podem ainda mandar no grupo, tá? Que ela responde amanhã na última live ou no próprio grupo. O PIS me preza mais por um bom vocabulário ou apenas transcrever o conhecimento para o papel de uma forma simples? A segunda coisa, né? Transcrever o conhecimento para o papel de uma forma simples, mas sem deixar de lado o vocabulário, sem deixar de lado uma boa escrita. Ele não vai se preocupar tanto assim com a forma da, da sua resposta, mas se ela estiver cheia de erros, ou se ela estiver muito pobre em questão de vocabulário, o corretor vai notar uma diferença, sabe? Então é sempre bom você ter um vocabulário de mediano para alto, sabe? Para você, sim, não estou falando de rebuscamento, eu estou falando de qualidade mesmo. Mas é isso. Eu te respondi? Acho que foi certinho, acho que deu certinho. Você respondeu a Alice agora, né? Isso. É. Pessoal, agora a gente vai finalizar. Antes, só lembrar aos não alunos que a gente vai ter a promoção amanhã, tá? Então, a gente vai reabrir a matrícula com preço promocional, vai sair de 128 por mês para 108, mais um bônus. Então, além de pagar menos, você recebe mais coisa, tá? Ou seja, além do bônus, que é um curso de discursiva, você recebe os 2 livros
físicos referentes ao seu módulo do PISM, esse de exatas e biologia e esse de humanas e linguagens, tá? E a plataforma, que a Mariana até citou algumas coisas, eu vou apresentar aqui ela, só para quem não conhece ver rapidinho, como funciona o curso bônus. A gente vai liberar na própria plataforma, provavelmente, tá? Então, aos não alunos, vocês recebem essa plataforma completa, tá? Que é um dos corações do nosso curso, né? O nosso curso tem 2 corações, a plataforma e os livros físicos, tá? Os 2 livros. E dentro da plataforma você tem tudo o que você precisa para estudar, literalmente, que facilita bastante sua vida, tá? Então tem o cronograma personalizável, então tá aqui, ó, tarefas de hoje, vai aparecer as suas coisas, porque você vai montar o seu próprio, tá? Aulas, então tem aulas de todo conteúdo gravados, o que é muito bom, que você pode ver quando você quiser, tá? Então não tem essa questão de aula ao vivo, beleza. Dá para tirar dúvida ali, o que é bom, mas tem muito mais vantagens a aula gravada, porque é muito mais direto ao ponto, em média é metade do tempo de uma aula ao vivo, e dá para passar muito mais conteúdo de uma forma mais fluida, né? Não tem interrupção nem nada, aqui eu estou no PISM 2, tá? E você vai ver que tem a matéria completa gravada em estúdio, tá? Então, eu vou abrir uma aula aqui, por exemplo, é tudo muito bem organizado, tá? Em módulos, tá? Então, por exemplo, vírus e virose, que é uma das partes mais iniciais de biologia do PISM 2, que você vai ter que estudar, né? Então, tem uma aula aqui. Então, elas são bem divididas, facilita bastante o estudo. Você marca como concluída, tem como anotar ali. Enfim, tem aula literalmente de todo o conteúdo. O banco de questões, tá? Então, aqui na ressonância, você pesquisa literalmente qual matéria você quiser. Então, vou colocar aqui biologia, da parte de, sei lá, botânica e da parte de angiospermas. E aí, você tem acesso a todas essas questões aqui, que são do PISM, de várias outras provas, tá? Da UFMG, da UFV, da FUVEST, do Enem e várias outras, tá? E todas resolvidas. Então, aqui, ó, tem inúmeras provas, o banco, inclusive, está em expansão, ele já é grande, ficou ainda maior, tá? Então, eu vou colocar aqui para mostrar só as do PISM. Então, aqui está todas as questões de angiospermas do PISM, tá? O Guia do PISM é o único curso que tem isso. Então, você vem aqui, inclusive já tem as do PISM 2026, que acabou de acontecer, né, em dezembro, e a resolução é completíssima. Isso daqui não é a questão, tá? É a resolução. Tem muito conteúdo para você realmente entender como que resolve, tá? Então, você faz isso com a matéria que você quiser. Então, não tem como treinar infinitamente, tá? Literalmente. Raio-X do PISM, que é uma coisa bem legal para você ver a incidência, tá? Dos conteúdos. Então, você vem aqui, por exemplo, no PISM 1, você vê visualmente aqui, eu cliquei em matemática, eu já estou vendo que caem mais funções, trigonometria, de acordo aqui com o tamanho do retângulozinho, né? É uma coisa extra. A plataforma tem tanta coisa que nem dá para mostrar tudo de uma vez. Mentoria, então, tem mentoria toda semana, elas ficam gravadas e cada semana é um tema específico para te ajudar, tá? Simulados, então, ó, a próxima mentoria está até aqui, ó, como estudar exatas, tá? E as gravadas ficam aqui, ó, aqui antes. A importância das provas antigas, como conciliar um vestibular com a escola, então todas essas mentorias você recebe também, tá? As que já aconteceram, beleza? Simulados, então, que nem a Mariana falou, os simulados, eles vão ser aplicados online e presencialmente em Juiz de Fora. Se você não for de Juiz de Fora, não conseguir vir, não tem problema, você vai fazer online sem problema nenhum. Eles são corrigidos detalhadamente, a resolução vem, sua nota, o boletim de desempenho, muito completo, da forma que só o guia faz, tá? E todas as provas do PISM estão na plataforma aqui, ó, para você resolver, tá? E a vantagem de fazer aqui é que você recebe sua nota na hora, ou seja, você consegue acompanhar como que você está indo, né? O que é muito bom, tá? Inclusive, vou até mostrar para vocês aqui, ó, você pode abrir uma prova. Deixa eu colocar aqui uma do PISM 2, por exemplo. PISM 2, 2020. A gente até deu uma atualizada
no design da plataforma, está até mais bonito. Tá? Então, você cria aqui uma tentativa, dia 1, 2002, 2020, você escolhe do jeito que você quiser, tá? Pode escolher fazer no guia ou imprimir. Enfim, aí vai aparecer aqui a prova exatamente do jeito que ela é, só que na plataforma, facilita bastante a sua vida, tá? Então, isso é muito bom. Enfim, tem inúmeros recursos, tá, pessoal? Não dá nem para mostrar tudo aqui. Eu vou mandar para vocês amanhã. Vou ir mostrando mais para vocês, mas mandem mensagem no privado do guia se você tiver interesse e quiser se matricular com desconto e esse bônus, tá? Que vai ser liberado para quem, só para quem se inscrever na promoção, que vai durar uma semana, e para os alunos, o pessoal que já é aluno, tá? Então, sem mais delongas, Mariana, você quer falar mais alguma coisa? Tá de boa? Bom, acho que é isso aí mesmo. Obrigada pela participação de vocês aí. Acho que é isso. É, Boa noite. Vitória, a de 128 por mês por 108 por mês, tá? Então tem um desconto de 15% e raramente o guia faz promoção, é uma ou duas vezes no ano, tá? E tem esse bônus ainda. Então, na verdade, está mais barato ainda, né? Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais, tá? Tem a última mentoria e a abertura da promoção. E a Mariana vai falar sobre. Fala você, Mariana, que você tem mais propriedade. O que você vai falar amanhã? Vai ser uma live mais sobre saúde mental, sobre pressão e comparação, também ansiedade nos estudos, tá? Vai ser uma Isso. Então, live um amanhã pouquinho. ela vai falar mais sobre a questão psicológica, né? Que realmente é hiper importante e pode te atrapalhar e te fazer ser reprovado, né, no pismo. Como que lida com isso? E ela é um bom exemplo disso, porque, igual ela falou ontem, ela passou por fases muito difíceis no PISM 1 e no PISM 2, pelo que eu vi ela contando ontem, e ela conseguiu melhorar isso. Então, ela vai ajudar vocês a fazer isso também. Ô, Vitória, eu vou mandar no grupo, mas tá de 128 por 108 por mês, tá? Além do bônus que você recebe. Beleza? Eu vou fechar a live aqui, pessoal. Então, a gente se vê amanhã também no mesmo horário, tá? 7h07 da noite. Tchauzinho, Mariano. Falou, Tchau, pessoal. tchau.